Amém? Eu quero pregar essa noite. Um dia, um homem, ele deixa uma frase e ele diz: eu quero pregar como se fosse o meu último sermão, como se eu não mais pudesse mais pregar. E aí esse mesmo sentimento que eu quero que você tenha no seu coração, que você assista esse culto, que você ouça essa palavra como se fosse o teu último culto, porque assim nós entenderemos qual é o prazer de estar na presença e na intimidade com Deus. Amém? Eu queria que você pudesse abrir a palavra do Senhor comigo no livro de Jeremias, capítulo de número 18. Um texto muito conhecido, mas eu creio que Deus vai colocar fogo nesse sermão hoje, e Ele vai falar ao nosso coração de uma forma como Ele nunca falou. Coisas que você já ouviu talvez, mas o Senhor essa noite vai aquecer o teu coração de uma tal forma que Ele vai transbordar a sua vida, em nome de Jesus. Jeremias capítulo 18, no verso de número 1. Coloque um amém aí se você encontrou. Eu vou ler pausadamente para você que não tem a palavra. De repente você está aí no teu carro, de repente você está aí em algum lugar e você não tem condições de estar com a Bíblia na mão. Então eu vou ler pausadamente para que você possa entender. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 18, no verso de número 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às suas mãos sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, e lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falava acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, e se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que lhe pensava fazer-lhe. Até aqui, vamos orar? Você consegue curvar a sua fronte aí onde você está? Ter o seu momento com Deus? Aí na sua casa, aí na intimidade do seu lar. Curve a sua fronte. Vamos falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos nessa noite. Entregamos ao Senhor, meu Deus, a nossa oração, porque sabemos que tudo vem do Senhor. A vida vem de ti. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é o oleiro. Nós somos apenas um barro, moldados pelo Senhor. O Senhor está ansioso para nos moldar. O Senhor está ansioso para fazermos de nós um vaso novo, um vaso segundo o teu querer, um vaso segundo a tua vontade. O Senhor está desejoso em nos moldar, em criar em nós, ó Pai, um vaso de honra, como diz a tua palavra. Senhor, como diz a tua palavra, Senhor Deus, um vaso nas mãos do oleiro nós queremos ser. Em nome de Jesus, toma, Senhor, toma-nos nas tuas mãos essa noite. Toma nossa casa nas tuas mãos. Nós a entregamos ao Senhor e rendemos ao Senhor a honra e o louvor que lhe é devido. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um amém? Glória a Deus. Amém. Eu quero falar sobre a vida de Jeremias um pouquinho. Quero trabalhar sobre um tema: na casa do oleiro ou nas mãos do oleiro? Jeremias, um profeta que também era sacerdote e profeta, viveu um tempo muito difícil. Ele viveu numa época muito conturbada. Jeremias viveu a sua infância numa época que reinava um rei por nome de Manassés.
um declínio espiritual. Um rei que vivia apostasia. Um rei que vivia um tempo de paganismo. Então, Manassés, na sua infância, foi dessa geração que ele viveu. E quando Jeremias cresce e o Senhor o chama para o ministério, ele o chama numa cidade muito pequenininha, alguns quilômetros de Jerusalém, e ele o chama para ser profeta naquela nação. E Jeremias continua sendo profeta num tempo aonde os reis continuavam insistindo na idolatria, no paganismo, nesse declínio espiritual. E foi exatamente nesse tempo que Jeremias foi chamado. E Jeremias então profetiza sobre aquele povo. Na realidade, Jeremias ele era o profeta que chamava o povo ao arrependimento. Jeremias chamava o povo para um concerto com Deus, dizendo: olha, voltem-se ao Senhor. O Senhor está querendo trazer vocês de volta para Ele. Mas a palavra do Senhor diz que o povo não dava ouvidos. O povo literalmente estava declinando espiritualmente. E quando nós lemos essa parte do capítulo 18, no verso de número 2, eu quero chamar a atenção para você para uma palavra que Deus fala para Jeremias. Ele diz: Jeremias, levanta-te. Ele está dizendo: dispõe-te. Quando você ouve falar levanta-te, a sensação que nós temos aqui é de um homem que estava cansado, abatido por uma situação que estava vivendo. Consegue me entender? Jeremias talvez estava desanimado com tudo aquilo que ele estava vivendo, com tudo aquilo que há anos ele estava presenciando. Quem sabe eu e você não estamos assim? Muitas vezes nós nos cansamos, não é verdade? Quantas vezes nós nos abatemos, a nossa alma, ela fica abatida, porque a gente olha e as coisas não mudam ao nosso redor. Muitas coisas, passa anos, ano após ano, e a gente não vê as coisas sendo transformadas ao nosso redor, na nossa casa, na nossa família. Então, eu acredito que era mais ou menos isso que Jeremias estava vivendo. Para ele ouvir de Deus a palavra: Jeremias, se levanta, se coloca de pé, dispõe-te. Ele diz: se dispõe-te. É porque Jeremias estava olhando com o olhar de alguém que estava sentado, deitado. Vamos colocar assim, para você poder entender. Você já percebeu que quando nós estamos sentados, nós temos uma visão? Não é assim? Quando nós nos levantamos, a visão, ela fica mais ampla. Nós conseguimos, quando nós ficamos de pé, olhar as coisas com outra perspectiva. É isso que Deus está falando para nós. Quando você fica de pé, eu consigo fazer com que você enxergue que ainda há esperança. Não é abatido, não é sentado, não é desanimado, não é enclausurado dentro da sua casa que você vai ver as coisas transformadas. Não é diante de uma circunstância e você se abater que você vai ver que as coisas mudarem ao seu redor diante da sua vida. É em pé. E eu estava lendo isso e eu até me lembrei quando Moisés morre e Deus dá uma ordem para Josué. Deus diz: Josué, dispõe-te, se coloca de pé, porque você vai fazer esse povo passar o Jordão. Você percebe que Deus não quer nos ver abatidos. Deus não quer te ver prostrado. Deus não quer ver você numa caverna, diante de uma luta, diante de uma situação que parece não se resolver. A palavra do Senhor diz que Ele olha para Jeremias e Ele diz: Jeremias, levanta, se dispõe e desce à casa do oleiro.
Lá eu vou falar com você. Então o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você nessa noite: eu não sei qual circunstância você tem vivido. Eu não sei qual desânimo tem abatido você. Eu não sei qual aflição, quantos anos você tem vivido e você não consegue ver as coisas ao teu redor mudar. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você: se levanta, fica de pé e você vai ver a transformação que eu vou fazer. É isso que o Senhor está falando para mim e para você. Nessa única palavra: levanta-te. E quando Deus pega Jeremias e leva Jeremias, e ele diz: Jeremias, vai à casa do oleiro, porque lá eu vou falar com você. Jeremias poderia ter questionado, como nós muitas vezes questionamos: por que tem que ser assim? Por que não pode ser aqui? Por que não pode ser do meu jeito? Entende? Mas o que Deus estava dizendo para Jeremias é que quando Jeremias chega na casa do oleiro e ele então começa a ver, a palavra do Senhor diz que Deus mostra para ele um homem, um oleiro, com os barros na sua mão, entregue a obra de Deus. Percebe que quem faz é Deus? Percebe que é Deus que tem o poder de transformar e de mudar? Porque Jeremias não estava vendo solução. Porque lembra que eu disse para você, desde pequeno Jeremias ele vem vendo o declínio do povo, desde a sua infância. E Deus estava dizendo: Jeremias, olha para isso, olha para esse barro. É a mesma forma que você está olhando para Israel. Você acha que não tem jeito? Mas eu quero dizer para você que eles estão na minha mão. Aleluias. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Nós estamos na mão dele. Há esperança para mim e há esperança para você. Nós estamos na mão do oleiro. Isso é o mais importante. Na realidade, eu quero te falar algo para você. Na realidade, não basta estar somente na casa do oleiro. Precisa estar nas mãos do oleiro. Porque é nas mãos dele que nós criamos forma. É nas mãos dele que nós criamos o molde que ele quer para mim e para você. Não basta só estar na casa, precisa estar nas mãos, entende? E a Bíblia fala que Jeremias, quando olha e Deus mostra para ele aquele barro, ele estava dizendo: está vendo esse povo? Não se preocupe, está nas minhas mãos. Eu faço como eu quero. Assim são vocês, nas minhas mãos. Eu moldo e eu trabalho da maneira que eu quero. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. Quando Deus ele diz: olha que o barro está nas mãos do oleiro. E a Bíblia diz mais, ele diz que um certo momento Jeremias olha e ele vê o vaso se quebrando. Sabe o que Deus falou ao meu coração quando eu estava lendo essa parte? Deus estava dizendo ao meu coração que mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com as imperfeições de Israel, e quando ele diz que Deus vai e começa a moldá-lo novamente, Deus estava dizendo: eu não desisti do meu povo. Por mais que eles estejam dando algum tipo de trabalho para ser moldado, por mais que eles estão tendo algum tipo de dificuldade para chegar aonde eu quero, do jeito que eu quero, do molde que eu quero, mesmo assim eu continuarei formando um vaso. Entende? Mesmo que eu e você, com as nossas imperfeições, estamos dando algum trabalhinho para chegarmos ao vaso, a forma perfeita que o Senhor quer de mim e de você.
Eu quero dizer a você que o Senhor não desiste de você. Você já viu alguém brigar por barro? Ninguém briga por barro. Não é verdade? Ninguém briga por barro. Mas o barro tem valor para aquele que sabe moldar. Barro tem valor para aquele que olha e consegue ver o final. As pessoas olham muitas vezes e ela não nos dá o valor. Ela nos olha e não nos dá o valor que muitas vezes nós gostaríamos que ela desse. Mas isso não importa. Mas isso não importa. Porque o que importa é o valor que Deus dá para mim e para você. E Ele não desiste de mim. Ele não desiste da sua casa. Por mais difícil que esteja a sua vida, a sua família, por mais difícil que estejam os teus filhos, por mais difícil que esteja a sua saúde, eu quero dizer para você que eu e você estamos na mão do oleiro. Então, se estamos nas mãos dele, vai sair um vaso perfeito. Vai sair um vaso de honra. Quando Deus diz, olha, vá à casa do oleiro, como eu disse para você, Jeremias poderia ter questionado, porque nós somos assim. Você é como eu, que diz assim, por quê? Por que tem que ser dessa forma? Por que não pode ser desse jeito? Por que eu preciso mudar isso? Porque eu quero dizer para você que Deus é soberano. Porque Ele faz como Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quer. Ele trabalha da maneira que Ele quer. Mas você sabe que nós questionamos Deus. Nós questionamos. Nós começamos com tantos porquês. Porque eu não entendo, porque tem que ser assim, porque tem que ser dessa forma. E a palavra do Senhor diz para nós no livro de Romanos, no capítulo 9, ele diz assim, olha, quem és tu, ó homem, para discutires com o Senhor teu Deus? Por acaso não tem poder o oleiro sobre o barro, para fazer dele conforme o seu querer? Conforme a sua vontade? Por acaso o Senhor não tem poder? Ele não é soberano sobre a sua vida? Então deixe Ele trabalhar. Deixe Ele fazer da maneira que Ele quer. Deixa Deus fazer. E você vai perceber que o final será muito melhor do que o início. Eu estava olhando esse texto quando nós paramos para analisar essa história. Eu fico imaginando Deus olhando para aquele povo. Deus olhando para Israel naquele declínio. Deus olhando para aquela apostasia. Deus olhando para aqueles homens de que tanto já havia sido feito. E o povo ali murmurando. O povo ali cada um para um lado, se esquecendo das promessas de Deus. E eu parei para pensar, por que o oleiro, quando ele vai fazer um vaso, ele escolhe um barro? Por que ele escolhe o barro e não uma areia, por exemplo? É porque quando nós vamos estudar isso, você vai perceber que o barro, ele tem liga. O barro, ele é de fácil manuseio. O barro, ele é maleável. Entende? O barro, ele é de fácil trato. E muitas vezes nós não deixamos o Senhor trabalhar na nossa vida, porque não somos maleáveis. Não somos maleáveis. Não somos maleáveis na nossa casa.
Não somos maleáveis com a nossa família. Não somos maleáveis com os nossos amigos. E aí, quantas vezes nós precisaremos quebrar na mão de Deus? Sabe o que eu quero dizer para você? Lembra quando eu disse para você que eu quero que você, aí no sofazinho da sua casa, aí nessa cadeira onde você está, que arda o seu coração com essa mensagem? Que eu quero dizer para você que o Senhor, Ele quer que você seja maleável, para que Ele possa trabalhar na sua vida. Ele precisa que você deixe Ele moldar você. Porque mais do que estar na casa, é estar nas mãos dEle. Deixe Ele trabalhar na sua vida. Não seja um barro duro, meu querido. Não seja um barro duro, de difícil trato. Quanto mais duro você for, quanto mais teimoso você for, quanto mais difícil você for, e como Deus não desiste de você, mais tempo vai demorar para que o Senhor complete a obra que Ele começou na sua vida, que Ele começou na sua casa. O oleiro escolhe o barro, porque o barro, ele é maleável. O barro, ele tem liga, é de fácil. Eu não sei como é o seu coração. Estar nas mãos de Deus, estar nas mãos do oleiro. Você sabe o que é estar nas mãos do oleiro? É deixar Ele trabalhar. É abrir mão das nossas vontades. É abrir mão dos nossos prazeres. Estar nas mãos do oleiro é abrir mão, é crucificar, como diz Paulo, nosso eu, para que Cristo viva em mim. Deixar Deus trabalhar em mim é ouvir uma mensagem como você está ouvindo nessa noite e dizer: Deus, trabalhe em mim, me molde, me faça conforme a tua vontade, o teu querer. É deixar com que o Senhor cumpra nele os propósitos que Ele tem para você. Estar nas mãos do oleiro não é estar endurecido à vontade de Deus, mas é renunciar o teu eu para que Ele viva em você. Eu ouvi uma frase de um homem, eu li na realidade a frase de um homem, por nome de George Whitefield, um dos grandes pregadores que já houve. Um pregador conhecido como o pregador do ar livre, porque ele era proibido de pregar em templos, então ele saía pregando ao ar livre. E ele usou uma frase na sua biografia. Ele diz: eu orei todos os dias, eu orava todos os dias, para que o Senhor arrancasse de mim a justiça própria, para que o Senhor arrancasse de mim a inveja, para que o Senhor arrancasse de mim a soberba. Eu dizia todos os dias: Senhor, o Senhor arranca de mim, ou eu morrerei. E ele diz: e o Senhor me deu vitória. Ore, meu querido, ore ao Senhor, diga: Senhor, me transforma. Eu não quero ser esse barro duro. Eu não quero ser esse barro que onde o Senhor não consiga moldar, onde o Senhor não consiga trabalhar. Eu não quero ser assim. Eu quero ser fácil, eu quero ser maleável. Eu quero ter um coração perdoador. Eu quero ter um coração que ama. Eu quero ter um coração que reconhece que só existe um Deus. Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é amável. Esse é o Deus que tem você nas mãos dele. É desse Deus que eu quero te falar. Um Deus que na sua infinita bondade, que na sua infinita misericórdia, cuida de você, te guarda. É desse Deus que eu quero te falar e quero te dizer: se entrega nas mãos do oleiro nessa noite, para que Ele possa te moldar, para que Ele possa trabalhar em você. E mais,
que Ele possa trabalhar através de você. Porque Paulo também diz, né, como tesouros dentro de vasos de barro. Que você possa ter tesouros dentro de você. O Senhor quer colocar tesouros dentro da sua vida. Não endureça seu coração. Não endureça. Quanto mais duro você for, mais tempo vai demorar para o Senhor completar a obra na sua vida. Você sabe que quando um oleiro ele pega o barro para trabalhar, aqueles torrões, né, que chama, mais duros, aqueles é fácil de deixar. A realidade, aqueles é fácil de deixar rapidamente. Quando a gente vem para Cristo, há coisas que são tão grotescas que a gente acaba largando de primeira. A gente não tem muita dificuldade nesses torrões muito grandes. Há coisas que são tão grotescas que a gente já deixa, não é verdade? Mas não é desses que eu estou dizendo. Eu estou dizendo dos menores, dos miudinhos, porque um barro, ele existe os mais grossos, não é? Os torrões mais grossos, mas existe aqueles minúsculos, aqueles fininhos, aqueles que ficam lá dentro. É desses, porque o olhar de um oleiro, ele precisa ser um olhar minucioso. Porque se ficar essas pedrinhas, se ficar essas coisinhas ali dentro de você, quando ele for para o forno, que é as provações, quando ele vai para o forno, ele não suporta, ele quebra. E assim é na nossa vida. Eu não estou falando dessas coisas grotescas, visíveis, que tipo, eu era assim, agora não sou mais, eu sou assim. Não, eu estou falando do teu interior. Eu estou falando do que tem dentro. Aquilo que só o olhar do oleiro vê. Os mais pequenininhos aqui dentro da sua alma, dentro do seu interior, no seu oculto. O olhar do oleiro, ele está sobre essas pedrinhas que ele quer limpar. É essas pedrinhas que ele quer desfazer da sua vida. Porque quando chegar as lutas, meu querido, quando chegar as tribulações, quando chegar o tempo do forno, você precisa suportar isso. Por que nós vemos nos dias de hoje muitos cristãos não suportando as provações? Porque é por isso que nós vemos não suportando as lutas, se desfazendo, deixando o evangelho como se fosse uma coisa vã, como se fosse uma coisa banal, como se evangelho fosse simplesmente dar, receber de Deus. Porque na realidade, muitas vezes, nós achamos que Deus, Ele é obrigado a fazer por nós aquilo que nós queremos. É como se Deus fosse nosso empregado. Nós começamos a dar ordens para Deus. E aí quando Deus não faz exatamente aquilo que eu queria ou gostaria que Ele fizesse, aí eu me desfaço. É o forno. Aí eu não suporto. Aí nós vemos cristãos, homens e mulheres, quebrando. E aí posso dizer algo para você? Como Deus te ama, Ele quebra e faz de novo. Só que o quebrar dói, não precisa disso. Seja maleável nas mãos do Senhor. Não precisa passar por esse processo de quebra e faz de novo. Seja maleável, deixa Ele trabalhar. Entende? Deixa Ele trabalhar. Passar pelo olhar clínico de Deus. Essa é a maior desafio que eu e você enfrentamos. O maior desafio é passar pelo olhar clínico do oleiro, que é soberano e que está com o controle nas mãos, que está com a tua vida nas mãos dele, te moldando. Eu quero
Ô Suzy, você pode subir aqui um pouquinho? Quando nós não permitimos estar nas mãos do oleiro, nós vamos passar tempo demais. Nós vamos passar tempo demais na roda. Nós vamos passar tempo demais sendo moldados, quebrando e se fazendo de novo. Quebrando e fazendo de novo. Um barulhinho, né? Eu queria que você aí onde você estiver agora, eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria que você pudesse levar o seu coração e a sua mente ao Senhor nesse momento. Eu queria perguntar algo para você. Que tipo de barro tem sido você? Que tipo de barro tem sido você? Você tem sido fácil? Você tem sido maleável? Maleável com a sua casa? Maleável com a sua família? Você tem deixado Deus trabalhar na sua vida? Pastora, mas é muito difícil. O que é difícil para você? O que é difícil para você? Estar nas mãos do oleiro é difícil? Quero dizer para você que estar nas mãos do oleiro não é difícil. Quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me refaz. O Senhor te ama. Teu amor me refaz. Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, tá vendo esse povo? Tá vendo esse povo que tem te desanimado? Ele está nas minhas mãos. Meu irmão, eu quero dizer para você: tá vendo a tua vida? Tá vendo a tua casa? Tá vendo o teu casamento? Tá vendo os teus filhos? Tá vendo a tua saúde, meu irmão? Está nas mãos do oleiro. Deixa ele trabalhar. Deixa o oleiro fazer. Só contemple as maravilhas de Deus na sua vida. Entregue-se às mãos do oleiro nessa noite. Não deixa passar essa oportunidade de você ser moldado por Ele. Quebra tudo e faz de novo. Ora aí onde você está. De novo teu amor. Diga para o Senhor: Senhor, aleluias. Teu amor me refaz. Quebra tudo e faz. Se o Senhor, Pai, De novo. se o Senhor De novo teu amor me refaz. quiser fazer, faça, Senhor. Teu amor me refaz. Quebra tudo. Deus queria chamar Jeremias, o povo, de novo. ao arrependimento. E Deus queria chamar, dizer para Jeremias amor me refaz. que Ele queria que o povo voltasse, Amor me refaz. que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos. E faz de novo. E de novo teu amor me refaz. Teu amor me refaz. Quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me refaz. Teu amor me refaz. Quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me refaz. Aleluia. Deus queria trazer o povo ao arrependimento. E Deus, essa noite, Quebra tudo e faz quer te trazer o arrependimento. de novo.
Ele quer que você enxergue o que Ele quer fazer na sua vida. Judá não entendeu. O povo de Israel não entendeu. E Deus cumpriu aquilo que Ele havia dito que faria. Mas eu quero dizer a você com toda a força e com todo o temor do meu coração: será que não é tempo de você se entregar nas mãos dEle, para que Ele trabalhe em você, meu querido? Quero dizer para você que está me assistindo, eu não sei se você terá uma outra oportunidade de ouvir uma mensagem que está dizendo hoje para você: deixa Deus trabalhar na sua vida. O que é mais importante para você? O que é mais precioso para você? Teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me refaz. Aleluia. Teu amor me refaz. Há um homem, um missionário inglês, por nome de Charles Studi, que ele diz a seguinte frase: se Jesus Cristo, que é Deus, foi capaz de morrer numa cruz por mim, se Jesus Cristo, que é Deus, foi capaz de morrer numa cruz por mim, então nenhum sacrifício é demasiadamente grande para que eu não possa fazer para aquele que me amou. O que é difícil para você? Deixar as drogas? Deixar o álcool? O que é difícil para você? Deixar o adultério? Isso é difícil para você? É difícil para você? O que é grande demais para você? Diante de um Deus que te amou, diante de um Deus que tem você nas mãos dele, que é soberano, que é poderoso. O que é grande para você? Deixar os vícios? Deixar a prostituição? Deixar a mentira? Deixar o orgulho? Como diz George Whitefield? Isso é difícil? Isso não é difícil. O sacrifício maior foi feito por Jesus naquela cruz. Quero convidar você. Quero encerrar esse culto orando pela sua vida. Eu não vou deixar passar esse culto sem te fazer esse convite. Sabe por quê? Porque eu não sei se eu e você teremos o amanhã. Eu não sei se eu e você teremos amanhã. Eu não sei se você tem uma semana. Eu não sei se você tem até quinta ou até domingo próximo para ouvir outra mensagem. Eu não sei se eu tenho esse tempo. E eu não quero ser cobrada por isso. Vida, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Ore comigo aí onde você está. Eu vou pedir para o Senhor incendiar o teu coração, encher o teu coração de gozo e de alegria. A paz e a alegria de Jesus Cristo, o gozo dele é muito melhor do que a alegria do diabo, do que o gozo que o diabo te dá. Levante as suas mãos para o alto. Pai, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos. Quero aqui nessa noite, ó Deus, colocar os teus filhos diante do teu altar. O Senhor aqui essa noite trouxe, Senhor meu Pai, uma palavra de reflexão.
uma palavra de amor, dizendo que os teus filhos estão nas tuas mãos, que o Senhor é soberano, que o Senhor faz conforme o Senhor quer, que nós, Senhor meu Pai, somos apenas o barro nas tuas mãos, que nós somos apenas o barro, que o Senhor é o oleiro, e o Senhor trabalha como quer, da maneira que quer. A nossa parte, Senhor, é ser maleável nas tuas mãos. A nossa parte, Senhor, é deixar que o Senhor trabalhe, é lançar fora, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, toda a impureza do nosso coração, é arrancar de nós, ó Deus, e deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. Trabalhe em nós, ó Deus, trabalhe na nossa vida. Nós te permitimos, nós te damos, ó Deus, essa, Senhor meu Pai, a autonomia nessa noite. Você pode dizer isso ao Senhor na sua casa, meu querido. Senhor, trabalha em mim. Eu permito o Senhor trabalhar em mim. Eu permito com que o Senhor, Pai, me molde conforme a tua vontade, porque o Senhor me fará vaso de honra. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Seja o homem, seja a mulher transformada. O Senhor quer te transformar no melhor esposo, no melhor filho. O Senhor quer te transformar no melhor pai. O Senhor quer transformar você de dentro para fora. Deixa o Senhor trabalhar em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos, ó Deus, de contemplar as maravilhas das tuas mãos. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus. Nós somos gratos, porque quando saímos, ó Deus, das nossas casas e olhamos para o céu, podemos contemplar as obras das tuas mãos. Isso é maravilhoso demais, Senhor. Isso é bom demais, meu Deus, poder contemplar a tua glória. Aleluia. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo e qualquer entendimento, esteja na sua vida, em nome de Jesus. Amém.